Eu sou Rafael, psicólogo, e o verdadeiro príncipe dos Saiyajins não precisa dizer que é o príncipe dos Saiyajins. Hoje a reflexão é sobre o Vegeta. Tem spoiler de tudo em Dragon Ball. Vamos lá. Dragon Ball não é um anime profundo para mim, mas quando eu morava no interior, era bem garotinho e não tinha outros animes, Dragon Ball me influenciava bastante e com certeza me impactou de diversas maneiras. Naquela época eu só queria saber das lutas, eu queria ver só os combates, eu queria ver os confrontos entre os personagens, entre os guerreiros Z, mas aí olhando profundamente aquela época, Dragon Ball me impactava, porque tinham cenas de mortes, de perdas, de falta de esperança, de momentos de raiva. Então pensando hoje, eu percebo que naquela época, esse anime não tão profundo assim, já me impactava. E aí assistindo Dragon Ball agora, depois de adulto, eu percebo que me impactou mais do que eu imaginava. Depois de eu ter me tornado adulto, meu cérebro agora presta mais atenção em algumas coisas que eu não prestava antes, de maneira inconsciente. Nem eu posso escolher isso. E o Vegeta nesse universo, ele é bastante importante, não só pra história em si, mas como para nós. Eu teimo a dizer que Dragon Ball não seria a mesma coisa sem ele. E as duas coisas que o personagem fez eu mais refletir, tanto na época da infância quando eu assisti a primeira vez, tanto agora, foram dois fatores primordiais na vida humana: o ego e a redenção. Vegeta é filho do Rei Vegeta, e desde cedo ele foi personagem com muitas expectativas sobre ele. Ele sempre foi muito bajulado, desde pequeno, e isso moldou muito a sua personalidade. Além disso, existe uma amargura do personagem em relação aos abusos que sua raça passou nas mãos do Freeza. Seu planeta natal, o planeta Vegeta, imagina você ter um planeta, o seu nome, foi destruído e fez o ódio por Freeza aumentar ainda mais. E o Freeza acabou também trazendo uma certa influência no comportamento dele. Então temos aqui um personagem que foi influenciado pelo Freeza. E isso explica muita coisa. Vegeta é um personagem sádico durante as primeiras aparições. Não tem apego e nem piedade por ninguém. Ele é extremamente arrogante, graças à criação que ele teve, e também ao seu enorme poder muito acima da média. Tudo gira em torno de seus próprios interesses. Ele, inclusive, mata seu próprio companheiro, Nappa. Nessa primeira parte do anime, é como se apenas existisse ele, nada mais. Ele também acreditava que a sua raça era superior às demais. Isso fazia com que ele respeitasse apenas os seres como ele, os Saiyajins. Esse sadismo do Vegeta pode ser muito influenciado pelas experiências na infância, que foi justamente o que aconteceu com ele. Em um estudo, foi mostrado que a exposição a traumas na infância é prevalente entre jovens encarcerados e está associada a traços e comportamentos antissociais. Foi proposta como um fator de risco para o desenvolvimento de traços sádicos, o que demonstrou predizer violência futura em jovens. Dentre toda essa perversidade, Vegeta tinha uma fixação em um personagem, o Goku, que em todas as batalhas mostrava algo superior a ele, o que causava uma motivação para superá-lo, ao mesmo tempo que gerava uma sensação de inferioridade nele. Goku indiretamente fez aquele que se achava superior, justamente por sua raça, confrontar com sua própria inferioridade, pois a grande fraqueza e força desse personagem é justamente o seu ego. O Vegeta tem um ego gigantesco e isso pode ser muito bom em alguns aspectos. Esse ego gigantesco pode literalmente impulsionar uma pessoa, mesmo que de forma falsa, vocês vão entender. Quando temos um grande ego, podemos nos esforçar mais justamente para manter essa imagem idealizada. O que acontece com o Vegeta, que treina bastante, se esforça muito, justamente para manter essa imagem de ser um dos guerreiros mais fortes do universo. E muita gente usa o ego dessa forma, para crescer na carreira, para se desenvolver mais. Porém, o ego pode tornar você bastante vulnerável, mesmo se você for um dos Saiyajins mais fortes do universo, como é o caso do Vegeta. Isso porque existe uma sutil diferença entre um ego grande e um ego forte. Quando eu cito que alguém tem um ego grande, isso implica que ela é vista como alguém que se acha importante e superior aos outros. Ter um ego grande é também associado frequentemente a traços narcísicos, complexo de superioridade e egocentrismo. O Vegeta. Em outras palavras, se uma pessoa tem um ego grande, significa que ela está muito presa ao eu, ao meu. Para o Vegeta, no começo do anime, é quase como se não existisse ninguém. Percebemos isso no desprezo que ele olha para os outros guerreiros Z, principalmente para os não Saiyajins. O termo vício ontológico refere-se à dependência de uma pessoa em relação às suas crenças sobre a importância que ela mesma atribui a si mesma. Isso inclui o grau em que ela acredita existir no centro do mundo, separada de tudo e de todos ao seu redor. A teoria do vício ontológico convida a uma nova perspectiva em termos de como a ciência moderna se relaciona com o ego, pois implica que pessoas que podem não parecer egoístas superficialmente ainda podem ter um ego grande. Em um primeiro momento, Vegeta parece ser confiante por causa do seu grande ego. E isso é verdade, mas apenas quando as coisas acabam saindo do jeito que ele imagina. Isso coloca ele totalmente dependente de resultados externos. Quando os resultados são diferentes do que ele imaginava, Vegeta se sente muito mal. Como ele relata em alguns momentos, é praticamente um sentimento de vergonha e fracasso. Eu costumo dizer que o ego grande é como se fosse um grande animal. Quanto maior ele é, mais
fácil acertá-lo. Mas aí o motivo de gostarmos bastante do Vegeta, de você ter muitas emoções conflituosas sobre ele, é justamente a mudança do personagem. Na saga de Namekusei, quando você assistiu essa saga, aqueles cenários diferentes do planeta Terra, você aqui, nessa época, você percebeu que o Vegeta estava um pouco diferente de antes. Ele tem a chance de matar o Kuririn e o Gohan, mas acaba fazendo uma aliança com eles. Ele tinha um objetivo em comum com o Kuririn e o Gohan, que era derrotar o Freeza, o ser que ele mais odiava. Justamente porque as pessoas, o seu povo, passou muita coisa ruim por causa do Freeza. A luta contra o Freeza, ela é impactante de várias formas. É só você lembrar, e eu lembro quando eu era criança, desses momentos em que eu assistia a luta contra o Freeza, eu ficava o tempo todo com medo de algum personagem morrer. E Vegeta morre, e na sua morte contra o Freeza, Vegeta cita a Goku que não teve outra chance de ser diferente. Isso é curioso porque isso poderia indicar que ele tinha algumas questões positivas, que nunca foram reveladas e que nunca foram alimentadas pelo contexto que ele vivia. Nesse momento, o Vegeta revela também um profundo rancor e ódio que ele sentia pelo Freeza, tanto que ele pede ao Goku que ele o derrote. Bom, e aí a gente pensa, tá, se o Vegeta for ressuscitado, ele vai voltar diferente? E de fato ele volta, mas parece que ele continua com alguns comportamentos similares. E o ser humano é assim. A gente tende a mudar com grandes impactos na nossa vida, mas a gente tende a voltar à linha de paz. Quem é religioso aqui, provavelmente vai à igreja em algum momento da semana, você sai da igreja totalmente energizado, com a fé restabelecida, e aí no decorrer da semana você vai esquecendo disso. Acontece em vários fatores. A gente volta à base. E o Vegeta voltou à base. Mas aí o grande ponto é que ele tem uma mudança de ambiente também. Ele é ressuscitado no planeta Terra e passa a viver lá. Agora é sua nova casa. Ele se conecta com a pessoa, com a Bulma, talvez a primeira pessoa que ele se conectou genuinamente. Trunks nasce dessa relação em comum, e por mais que o Vegeta não quisesse admitir, esse nascimento muda ele completamente. Transforma ele em alguém que agora se importa com as pessoas e quer algo a mais. Isso é um marco porque fazia o Vegeta ficar mais próximo dos terráqueos do que da sua origem antiga. Mas uma coisa que não diminui é a sua inveja e sentimento de inferioridade perante o Goku. O Vegeta foi criado para ser o Saiyajin mais forte, e ver o Goku superá-lo criou um profundo sentimento de inveja nele. Goku se transformou primeiro em Saiyajin do que ele. Goku derrotava inimigos que o Vegeta não conseguia derrotar. E quando temos o sentimento de inferioridade em relação a outra pessoa, não conseguimos ter nenhum senso de alegria. Podemos não conseguir ver paz no sucesso dessa pessoa. Pensadores Smith e Van Dyck citam a expressão alemã Glücksschmerz, que pode representar uma forma de troca em oposição à comparação social. Por exemplo, o ganho ou perda de outra pessoa pode estar correlacionado com a nossa própria perda ou ganho. Portanto, o Glücksschmerz é uma reação razoável, consistente com as nossas próprias percepções de injustiça. Então, quase de maneira inconsciente, podemos não torcer muito pelo sucesso de pessoas similares a nós, ou que temos algum senso de inferioridade perante a elas. E aí você pode dizer que, não, eu não sinto isso, eu torço pelo sucesso de todo mundo. Esportes como o futebol pode revelar coisas sobre nós mesmos que a gente não revela em caráter individual. Se você tem um time, você tem um rival, você fica muito feliz quando o seu rival perde. Seu time pode ser campeão de tudo. Se o seu rival perde, você pode sentir um prazer com aquilo. E é totalmente tolerável você compartilhar esse sentimento. Se sentimos isso por um grupo, por uma equipe, é bem provável que sentimos isso também por indivíduos, só que não revelamos, porque é algo não aceito. E o futebol revela várias outras coisas. Quando o adversário ganha algo, por exemplo, tentamos relativizar aquele ganho, dizendo ou que não ganharam de forma justa, ou que foi por causa desse motivo. Não conseguimos elogiar o rival direito. E de novo, leva isso para um lado individual. Talvez esse comportamento se repita também. Mas enfim, esse assunto é complexo. Vegeta foi se moldando ao ambiente, moldando ao planeta Terra. Ele foi criando apegos, mas sempre com aquele ímpeto de treinar e lutar. E o Vegeta consegue se adaptar, ele desenvolve de fato apegos genuínos. Quando o Trunks é morto, vemos o desespero dele. Apesar dele não demonstrar que gosta, ele não gosta de demonstrar que é apegado a alguém. E aí, isso só é quebrado novamente na saga do Majin Buu, onde ele se entrega ao Babidi para ficar mais forte, para poder enfrentar o Goku. E resolver essa coisa que tá dentro dele, que ele meio que guardou por tanto tempo e não conseguia mais segurar. Só que logo depois vemos ele se sacrificando justamente para salvar as pessoas importantes para ele. E aqui vemos de fato como ele mudou. Neurocientistas estudam há muito tempo como sinais externos influenciam o comportamento. Nossos cérebros são programados para responder automaticamente aos estímulos ao nosso redor, muitas vezes ignorando a tomada de decisões conscientes. É aqui que os glândulos da base, especialmente o estriado, entra em ação. Essa parte do cérebro é responsável por formar hábitos, conectando o que vemos e sentimos com o que fazemos. O sistema nervoso do Vegeta ficou mais calmo depois de tá nesse ambiente. E vemos ele conciliar as obrigações familiares com os treinos dele. O sistema nervoso em proteção pode ainda funcionar, mas não de forma ideal. Estados de ameaça queimam energia mais rapidamente, estreitam a atenção, reduzem a flexibilidade e nos desconectam dos outros. E Vegeta se sente confortável nesse ambiente, senão ele já teria ido embora. Essa tranquilidade, por exemplo, esse apego à família, ao propósito, a novos significados, pode aumentar, inclusive, o seu desempenho, o desempenho de atletas. Quando estamos em estados de alerta o tempo inteiro e sem propósitos, podemos nos sentir mais
estressados. A calma, as conexões mudam isso. Fisiologicamente, isso reflete a regulação do complexo vagal ventral, que coordena a frequência cardíaca, a respiração e o metabolismo para corresponder ao momento. Um corpo mobilizado em situação de ameaça opera sob dominância simpática. A frequência cardíaca aumenta, a tensão muscular aumenta e perdemos a flexibilidade. Você precisa de calma e de passos para trás para continuar ganhando progresso em algo. E a evolução do Vegeta passa justamente por isso. Agora ele parece alguém mais com um bem-estar maior do que antigamente. Essas novas pessoas, a sua família, colocam ele em uma nova perspectiva de significado e propósito. O psicólogo polonês Dariusz Kroc ilustrou isso por meio de um estudo que examinou as relações de proteção entre o sentido da vida e o burnout em bombeiros. Segundo Kroc, o sentido da vida pode prevenir ou diminuir os sintomas de burnout pelo fato de que o sentido da vida permite que os indivíduos interpretem e organizem suas experiências, identifiquem aspectos importantes da vida e alcancem um senso de propósito e significado. Ele descobriu que bombeiros com níveis mais elevados de sentido pessoal relataram menos exaustão emocional e despersonalização e mais realização pessoal. E o último ponto, Vegeta foi criando uma flexibilidade com o tempo. Antes ele era muito impulsivo, e quando alguém é muito impulsivo, significa também que o seu nível de flexibilidade psicológica está baixo. O psicólogo austríaco Viktor Frankl postulou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Vegeta tinha um grande ego, e por reagir a emoções internas, ele acabava agindo de maneira muito impulsiva, o que fez ele perder ou ficar muito ferido em algumas lutas. O que torna esse personagem grandioso é justamente essa mudança 360 que o personagem tem. De alguém impossível, egoísta, sádico, para alguém que mantém a sua personalidade de alguma forma, competitiva, enfática, mas ao mesmo tempo incorpora outros aspectos que causam um equilíbrio maior no personagem. E Vegeta é sim mais equilibrado, não só no Super, que felizmente não é tão bom contra os demais, né? Mas já no final de Dragon Ball Z. A cena clássica pra mim é na luta contra o Majin Buu, onde ele se funde com o Goku para derrotar um inimigo. Aquilo era terrível pra ele. Ele se juntar logo com a pessoa que ele mais queria derrotar, que mais tinha inveja. E também existe a cena icônica já no Super, que ele não vai treinar porque tem que ficar cuidando da filha. As pessoas mudam, as prioridades mudam, até para o príncipe dos Saiyajins. Controlar os impulsos é um passo importante para você ficar mais próximo do que realmente importa pra você. Como citou Marco Aurélio, que viveu entre 121 e 180 d.C., devemos controlar não apenas as ações desnecessárias, mas também os pensamentos desnecessários, para que os atos desnecessários não o acompanhem. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.